Meus caros irmãos em Jesus e Maria, fraterno abraço de paz, de união e de presença de Deus no nosso meio e em nossos corações. Muitas vezes, por falta de uma catequese basilar, por falta de uma catequese concreta que tivemos ou não tivemos, acontecem dúvidas no campo religioso capazes de paralisar a vida espiritual de uma pessoa, de um cristão. Eu estou me referindo a esse sincretismo religioso que hoje está dentro, inclusive, da própria Igreja Católica e que não nos deixa perceber os dados da revelação como são, como devem ser ensinados e como devem chegar até nós. Esse sincretismo religioso que está dentro das nossas paróquias, das nossas dioceses, que foi entrando e ficando, que foi entrando e doutrinando, que foi entrando e dando as suas ordens, hoje se torna difícil de ser retirado, a menos que nós tenhamos a firme posição de um bispo ou arcebispo que possa ser um representante legítimo da Santa Igreja. E quando eu falo em igreja, eu não estou falando só em Fortaleza, eu estou falando no Brasil todo, né? Um número crescente de pessoas envolvidas com Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Seixonoe, Igreja Messiânica, Budismo, Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus. Um grande número de católicos achando que podem ser uma coisa e outra, que podem pertencer aqui e ali. Mas hoje eu quero falar das religiões de matrizes africanas, que tem crescido muito e no YouTube é uma coisa impressionante. Interessante que o YouTube é protestante, né? Mas tem dado um ênfase muito grande aos terreiros de Candomblé de Salvador, de Goiás, de Recife, da Bahia. E nós sabemos que a Umbanda, porque o povo chama Macumba, mas Macumba é um instrumento, né? O nome da religião é Umbanda. E o Candomblé não são outra coisa que o folclore negro da África, né? Sobretudo da África Central. Então esse folclore que traz os orixás, seus deuses, eles são oriundos de tribos de até 5.000 anos atrás e que se perdeu na noite da história. E entre eles mesmos existe uma diversidade de explicação para o fenômeno dos orixás, dos guias, não é? Daqueles que são os deuses do Candomblé e da Macumba. De maneira que orixás, guias, espíritos, vudus, são peças de um folclore africano muito próprio da ignorância da época, da falta de instrução da época e que se tornou aqui no Brasil religião. O Candomblé é uma religião tipicamente brasileira, mas não tem explicação para a sua origem, não tem justificação para os seus orixás, para os seus vudus, para os seus guias. Você pega uma mãe de santo dessa, por exemplo, uma filha de santo dessa, você vira de cabeça para baixo, ela repete o que já ouviu de gerações em gerações, mas não há fundamento. Decoram seus mantras, suas rodas de dança, usam suas guias, cada guia tem um significado de pertença e de tempo no terreiro, que eles hoje chamam de casa, não é? Mas não há consistência, digamos assim, na explicação espiritualizada de seus orixás. Então são pessoas que estão consumindo a vida numa superficialidade folclórica que não lhes traz respostas. Quem é Ogum? Quem é Yansan? Quem é Oxóssi? Quem é Nanã? Quem é Iemanjá? Figura do folclore africano, não é? E isso, de serem pessoas que nunca existiram, de serem pessoas que nunca existiram na história, retira do Candomblé e da Umbanda esse poder mágico de fazer medo às pessoas com relação aos seus rituais.
Muita dança, muita comida, muita vela, muitas frases, né, na língua africana, dependendo da tribo. As mães de santos, os pais de santos, os filhos de santos, mas não tem o poder que muitas pessoas dão. A impressionabilidade é algo criado por nós. Achar que um bode golpeado no pescoço pode tirar a vida de alguém é uma ilusão e uma falta de conhecimento da doutrina cristã. O mal existe, mas até onde nós damos a ele suporte. Achar que o nome de uma pessoa costurado na boca de um sapo, e aí deveria ter uma interferência do IBAMA nessas coisas, né? O IBAMA deveria interferir em terreiros que estão sacrificando bodes, cabras, pombos, corujas. Cadê o IBAMA, né? Se você mexe aqui com um animal, você vai preso, mas no candomblé são bodes oferecidos quase que diariamente para tirar a vida de alguém. Se você acredita nisso, se você dá suporte a isso, você é uma vítima fácil. Não do ritual que é seco, não tem sentido, mas da impressionabilidade que provoca o emocional descabido e sugere o medo, e sugere problemas de ordem verdadeiramente mental, cardiovascular, neural, e aí a pessoa morre, não por causa do ritual da Umbanda, nem do Candomblé, que eles não têm poder para isso. Se eles tiverem poder para isso, eles botavam na presidência quem eles queriam, eles eram milionários, eles tinham propriedades, e no entanto, grande parte são pessoas pobres, que vivem do recurso dos seus trabalhos. Então você chega aflito no Candomblé e na Umbanda com o nome de uma pessoa que você quer que morra. E eles pedem todo um material para que isso aconteça. E você dá o que você não tem. E ainda paga o trabalho, porque é pago. Indubitavelmente, voltará para você todo o mal que você desejou a alguém, porque está em Mateus. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Para o pai de santo, para a mãe de santo, para o filho de santo, para a filha de santo, não interessa se aquela pessoa vai morrer desgraçadamente. Eles querem o dinheiro e o que pedir a você. Charuto, comida, muita comida. Então o candomblé e a umbanda são religiões apenas folclóricas. Na noite da história surge o candomblé, a macumba no Brasil, trazida por descendentes africanos, sem nenhuma cultura, e que aqui tentam colocar o candomblé e a umbanda como uma coisa muito séria. Congressos, livros escritos, mas não tem originalidade, não tem um pontificado de ações, não tem uma explicação, digamos assim, teológica, até porque eles não acreditam em Deus, né? O Deus de Israel não é o Deus deles. Nesse aspecto, não vale a pena o cristão católico viver com medo desses rituais, porque para isso Deus é Deus, porque Jesus é o Senhor. E se o demônio é invocado nessas instituições como tranca-rua para destruir você, isso é muito mais folclore, como Batman, Robin, Mulher Maravilha. É a mesma coisa. Nunca existiram, não existem. Quando uma pessoa diz eu vou destruir você no meu terreiro, reze por ela. É mais fácil ela ser destruída, porque está com você o Deus de Israel. Satanás não tem poder, nenhuma autoridade. Quem reina no candomblé e na umbanda é Satanás, que eles mascaram com o nome de Oxum, Tranca-Rua, Pombagira. Eles mascaram para que os cristãos não o descubram. Então hoje eu falo para você que aqui e ali cai nesse medo, que aqui e ali cai nessa ressalva, que gosta muito de ouvir, olha, se você for numa cartomante, ela vai dizer, fizeram um trabalho para você. Todas dizem isso.
Nenhuma pessoa que trabalha com cartomancia vai dizer para uma pessoa que frequenta: não, sua vida está boa, você está bem, você está prosperando, seu casamento. Porque senão não recebe o dinheiro da consulta. Não recebe os produtos que vão pedir a você. Então, se elas botam carta, é sempre o pior. Não tem uma bênção, é tudo ruim. Porque é o material, é disso que vivem. Trabalham com isso. Né? Alguém que lê a mão, alguém que joga búzios. Meu Deus, se alguém tivesse esse poder, teria mudado a própria vida, vocês não acham? Teriam centuplicado graças e bênçãos na própria vida. São pessoas que moram em lugares pobres, em barracos arrumados a nível de ciganos. São pessoas que precisam pagar contas, pessoas que precisam comer, pessoas que precisam comprar remédios. É claro que se as pessoas tiverem esses poderes místicos, seriam pessoas de uma gigantesca prosperidade. E não são, a maioria dos terreiros são em favelas. Então você, cristão católico, não dê muita adesão a esse tipo de coisa, colocar o teu nome na Umbanda, colocar o teu nome do Candomblé. Sim, deixa lá, é folclore, é fantasia. E tem gente que precisa dessa fantasia para sobreviver, porque senão morre. Precisa daquelas correntes, daqueles cordões, daqueles mantras, daquelas roupas, não é? Daqueles aguidás, precisam daqueles turbantes, precisam daquela saia rodada, precisam daquela vela vermelha, porque virou uma motivação para a sua própria vida. Mas que seja verdade, não. Que funcione, não. Irmão, e quando funciona? Porque a sua mente abriu para isso. Porque você fragilizou a autoconsciência. Ora, meu irmão, um bode sangrando, uma vela vermelha, uma galinha no prato e um charuto na boca do Pai de Santo destruir sua vida, tenha paciência. Tenha misericórdia de você. Então é uma questão de estudo, conhecimento. Tudo é um folclore pequeno, sem muito valor. E geralmente quem dá valor é gente que está lucrando muito com isso aí. E os pobres lá, pai de santo, mãe de santo, acreditando que estão sendo apoiados por secretários de segurança, secretários de cultura, secretários não sei de quê. E eles não estão fazendo isso, eles estão ganhando dinheiro em cima de um folclore que não tem aspecto religioso nenhum. O nosso respeito vai até o ponto de não sermos idiotizados. O nosso respeito vai no fato de não desprezarmos as pessoas. O nosso respeito está no fato de não excluirmos da vida social quem as pratica, mas acreditarmos naqueles patuás, naquelas oferendas, acreditarmos que aquilo tira vidas. Por exemplo, a cantora Maria Bethânia, é proibido pelo Exu dela, pelo orixá dela, que alguém toque nela durante um show. Ora, isso é um ato de boçalidade, né? Ela criou essa fantasia em torno dela. Mas quem é Maria Bethânia? Uma mulher sujeita à morte a qualquer momento, como todos nós, né? Uma pobre cantora que já está envelhecendo e que enganou o Brasil a vida inteira com essa história de candomblé. Veja dentro da sua casa, sua mãe era católica, torre guarnecida, mulher forte, Dona Canô, que não abriu mão dos seus postulados católicos por causa de 2 filhos do candomblé. Dona Canô não se inclinou, não. Ela foi fiel a Santo Amaro da Purificação, a Nossa Senhora da Purificação, ao apostolado da oração. Maria Bethânia tem dentro de casa um exemplo de fidelidade à fé. Ela enganou o Brasil com seus cantos de rituais, como Clara Nunes, não é? Então não vamos nos impressionar com tais coisas e vamos nos centralizar no Evangelho, na força do sangue de Jesus sacrificado na missa, na força da fé dos cristãos católicos que rogam ao Pai todos os dias na Santa Missa pela humanidade. Vamos acreditar no bem, o mal já está derrotado. Não vamos permanecer na falta de conhecimento. Outro dia vi uma mãe de santo falando tão bem sobre o candomblé, não tinha fundamento nenhum o que ela estava dizendo. Era um jogo de palavras muito bem feito, muito bem preparado. Era uma professora, mas não tinha fundamento nenhum, não é?
Se botasse de cabeça para baixo, não caía nada. Então, não adianta. Respeitar não significa concordar. Respeitar não significa mexer lá com eles. Mas saibam que não tem poder nenhum sobre você. Se você estiver na graça de Deus, eu estou falando para católicos. Se você está na graça de Deus, não tem candomblé, não tem macumba, não tem espiritismo, seja no igreja messiânica, igreja universal, porque na igreja universal também se faz magia, né? Tapete do descarrego, sabonete do descarrego, isso tudo é oriundo da macumba, da umbanda, do candomblé, né? Então, muito cuidado com isso, para não ficar impressionado com coisas que folclore da Bahia, né? O respeito é cívico, o respeito é social, mas religioso não, né? A gente não vai achar que uma mãe de santo pode nos abençoar porque ela não está na graça de Deus, né? Ela está no Deus dela, que não é o Deus de Jesus Cristo. Você não vai pedir a bênção a um pai de santo, porque ao contrário, você vai sair de lá amaldiçoado. Porque quem os comanda é Lúcifer. Então, essa explicação para nós não termos nenhum tipo de superstição com o folclore da Bahia, com o folclore africano, que não resta dúvida, é muito interessante para estudo, mas para vivência em absoluto. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.